Olá, amigos e irmãos em Cristo. Estou aqui hoje para falar um pouco sobre as cartas escritas às 7 igrejas do Apocalipse pelo apóstolo João, numa visão que ele teve com Jesus Cristo, visão na qual Jesus disse para ele escrever algumas cartas, né? Foram 7 cartas escritas para 7 igrejas da Ásia Menor, e igrejas essas que existiam naquela época, e Jesus escreve uma carta para cada uma das igrejas especificamente. Um primeiro ponto a ressaltar aqui é que Deus tem uma lição para cada um de forma bem específica, tanto em relação à pessoalidade, né? Cada pessoa, cada ser humano em si tem a sua própria especificidade. Deus trata cada um de acordo com aquilo que cada um é. Da mesma forma também as comunidades, as igrejas como grupo de cristãos também precisam ser tratados de forma específica, cada uma no seu próprio entendimento, no seu próprio jeito de ser, na sua própria forma de adorar a Deus, e Deus então se refere a cada uma dessas igrejas de uma forma bem pessoal para aquela comunidade, aquele grupo de pessoas, né? E essas cartas elas se encontram em Apocalipse capítulos 2 e capítulo 3. Eu não vou ler todas elas, né? Até porque é um texto um pouco longo, mas eu quero destacar algumas coisas de uma dessas cartas. Vale lembrar que a maioria dessas igrejas tinham pontos positivos e pontos negativos, e o básico que acontece, um padrão que existe nessas cartas é que Jesus manda João escrever alguns pontos positivos, alguns pontos negativos, e depois coloca uma promessa e uma recompensa para aquele que vencer as dificuldades, enfim, aquilo daquele assunto do qual Jesus está falando ali com aquela igreja, né? Então existem pontos positivos, pontos negativos, uma promessa e também a recompensa para aqueles que vencerem. E aqui em uma das cartas nós vamos encontrar, né, algumas coisas bem complicadas. A igreja de Laodiceia era a única das 7 igrejas que só tinha pontos negativos. Jesus não fala nada de bom dessa igreja, só coisas ruins. E eu quero destacar o versículo 15, então Apocalipse no capítulo 3, o versículo 15, que diz assim: conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente, melhor seria que você fosse frio ou quente, pois assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Então Jesus está dizendo para essa igreja: olha, vocês estão numa situação bem complicada, vocês estão aí no seu conforto, tá tudo tão bom, tudo tão maravilhoso aí, e vocês estão se esquecendo de mim, que sou o principal aí, né, dentro da igreja, né? O conforto que as pessoas tinham naquele lugar, naquela igreja, tinha se tornado muito mais importante do que o que Jesus tinha para oferecer para essas pessoas, para essa igreja. Então, Jesus chama a atenção da igreja para esse aspecto, fazendo as pessoas pensarem a respeito, e depois lá no versículo 20, ele fala assim: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Então ele deixa uma recompensa que, olha, se você abrir a porta para mim, permitir que eu entre na sua casa, né? Ele está falando para a igreja, mas isso vale de forma pessoal para cada membro ali daquela igreja, e também vale para nós hoje, né? Se você abrir essa porta, então Jesus entra e vai ter um momento de comunhão ali com a gente, né? Essa é a intenção. Jesus quer manter um relacionamento conosco como seres humanos. Uma lição que essas cartas deixam para nós é que é uma pergunta muito séria que nós podemos fazer, que é a seguinte: qual é a situação da igreja a qual eu congrego hoje? Se Jesus fosse escrever uma carta para essa igreja, que carta seria essa? Quais seriam os pontos positivos que Jesus escreveria em uma carta endereçada para a igreja que eu congrego? Quais seriam pontos negativos que Jesus escreveria para uma carta, perdão, para uma igreja onde eu congrego? E baseado nesses pontos positivos e negativos, qual seria a promessa que ele faria para nós? E por último, qual seria a recompensa que ele nos prometeria, baseado também nesses pontos positivos e negativos? E mais do que isso,
também a pergunta mais de forma pessoal para nós mesmos, né? Quais seriam então pontos positivos e negativos da nossa própria fé? Se Jesus olhasse para mim e escrevesse uma carta para mim, pessoal, dizendo quais são os pontos positivos da minha fé, quais são os pontos negativos, que promessa ele me faria e que recompensa ele me prometeria baseado nessas coisas que ele me disse na carta. Então eu gostaria de deixar essa reflexão hoje para você, meu amigo, irmão em Cristo. Pense sobre isso, como tem sido vista, ou como teria sido vista por Deus a igreja onde você congrega hoje, da forma como as coisas estão indo hoje, e como Deus escreveria uma carta para você de forma pessoal em relação à sua fé para com Ele. Seriam coisas boas? Seriam coisas ruins, assim como foi com Laodiceia, né? De Jesus dizer, ó, estou a ponto de vomitar você da minha boca porque tá feia a coisa. Então, qual seria a reação de Deus? Qual seria a carta que Ele escreveria? Gostaria de deixar essa reflexão com todos nós nesse dia aí. Que Deus te abençoe, e se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe também, e se inscreva aí no canal para receber as notificações quando tiver um vídeo novo. Deus abençoe a todos.